Boa tarde, vidas! E chegou a hora do nosso papo de hoje. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre por que a gente quer tanto as coisas, mas tem tanta dificuldade em conseguir. Por que muitas vezes a gente corre tanto atrás de uma coisa e parece que aquela coisa foge da gente. Por que muitas vezes a gente pensa tanto, sonha tanto, espera tanto, mas aquilo nunca acontece na vida da gente. E aí, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre paradigmas. E o que raio é isso, paradigma? É uma coisa muito simples. É um molde. Paradigma nada mais é do que um molde. É como se você tivesse ali uma forma de bolo. Uma forma de bolo é um molde. Eu costuro. E a gente precisa de um molde para fazer uma roupa. Ou seja, é um molde o qual a roupa vai sair igual aquele molde. Então, paradigma nada mais é do que um molde, só que é um molde mental. Então, o que acontece com a nossa mente subconsciente? Porque todos os nossos paradigmas, eles estão na nossa mente subconsciente e não na nossa mente consciente. A nossa mente consciente é a mente aonde a gente sabe o que a gente quer. É aonde a gente realmente pensa em todas as coisas que a gente quer, que a gente espera, que a gente deseja. O problema acontece quando vai lá para o nosso subconsciente, porque a nossa mente envia uma mensagem para nossas mentes subconscientes dizendo, olha, eu quero, por exemplo, uma casa. E aí, quando essa mensagem chega lá na nossa mente subconsciente, já tem lá um moldezinho formado. E quando a gente entra lá a mensagenzinha, eu quero uma casa, ele vai procurar ali aquele molde. E quando ele encontra aquele molde, que é aquela forma, ele vai... É aquela forma que dita se eu vou conseguir ou não a casa. Por quê? Porque essa forma, ela é formada por sentimentos, emoções, por palavras que foram nos ditas desde que estamos no ventre da nossa mãe. Desculpa. E aí, o que acontece é que a gente vai ouvindo coisas, a gente vai tendo percepções. Quando a gente nasce, a gente vai criando o nosso tato, nossa audição, nossa visão, as nossas percepções do mundo à nossa volta. E vamos formando a nossa mente subconsciente. E aí, o que acontece é que quando a nossa mente subconsciente ela é formada, a nossa forminha forma um padrãozinho legal, ótimo, porque a gente vai ter muitas coisas boas. Mas e quando ela forma coisas que não são legais? Quando a forminha ela vem deformada, ela é uma forminha deformada. Quando aquele conceito que a gente tentou colocar para dentro da gente foi colocado de forma... a forma veio amassadinha. Aí é que tá o problema. Por quê? Se eu quero uma casa e lá na minha mente subconsciente, o moldezinho onde fala de casa tá amassadinho, tá um formato ruim, quando ele chega lá, que eu coloco lá o meu pensamento, a minha vontade dentro daquela forminha, o que acontece é que vai sair deformada. E o que são essas deformações? São as coisas que nós colocamos no nosso subconsciente e acreditamos que está correto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se na nossa infância, isso vem desde antes, tá, gente? Isso pode ser, inclusive, trazido de gerações em gerações. Até mesmo através do nosso DNA, que nada mais é do que um programa. Isso é o nosso DNA, um programa. Então, a gente pode trazer coisas da nossa genética, na nossa genética também. Mas, enfim, vamos falar, então, de que a minha mãe engravidou de mim, e aí eu tô lá no ventre da minha mãe, e a minha mãe, ela tem questões de... Eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho um lugar para ficar. Muitas vezes as mulheres engravidam e moram até nas ruas, não é? Então, elas começam a criar aquelas preocupações. E essas preocupações vão criando mensagens para a criança. E aí a criança nasce. E quando a criança nasce, ela se depara com um monte de questões. Questões, por exemplo, de que a mãe não tem uma casa para morar, mora num monte de lugares. Aí os pais, né? Não só a mãe, os pais, né?
Mas enquanto está no ventre, a criança é muito afetada pela mãe. Depois, quando ela sai do ventre, ela é afetada pelo entorno, não só pela mãe, mas por todo o entorno. Então, vamos supor que a criança fica com a avó. E a avó, ela tem um monte de problemas relacionados à segurança de casa. Ela acha que não precisa, que não tem necessidade, mas ela se sente insegura. Então, todo esse ambiente vai criando naquela criança de que ela não é capaz de ter uma casa, de que ela não pode ter uma casa, que ter uma casa é difícil. Então, quando a gente escuta tudo isso, a criança escuta tudo isso, ela vai criando um conceito de quê? De que, por exemplo, se eu tiver uma casa, eu não vou conseguir pagar. É muito difícil ter uma casa, é muito difícil ter um lar, Então, todas essas coisas, e não só palavras, mas ações, né, que as pessoas estão tendo ali em volta da criança, vão criando essas forminhas dentro do nosso subconsciente. E aí, quando a criança cresce e vem para a vida adulta, essa forminha já está criada lá dentro do subconsciente. E aí, quando ela tenta colocar uma forma, um bolinho, né? Um bolinho perfeito dentro de uma forma amassada, o bolinho não vai entrar, não vai conseguir se encaixar. E aí, o que o subconsciente faz? Ele manda embora aquele bolinho. E aí, o bolinho retorna e a gente tenta colocar bolo na forma, não dá. Tenta colocar bolo na forma, não dá. Tenta colocar o bolinho pronto na forma, não dá. Por quê? Porque não encaixa. Não é compatível. É como se eu estivesse pegando um bolo de coração e tentando encaixar ele numa forma quadrada. Não vai encaixar. E aí, eu fico brigando com isso a vida inteira. Sem saber que essas programações, que essas forminhas estão lá no meu subconsciente. E essas programações, essas forminhas, elas são os programas que moldam toda a nossa vivência, depois de que a gente é adulto. E aí a gente chega lá na fase adulta e não sabe mais como lidar com isso. E só tem a percepção de que as coisas não estão andando bem, de que eu não consigo a minha casa, de que eu não consigo o meu carro, de que eu não consigo casar, de que eu não consigo dinheiro, de que eu não consigo ter uma vida familiar boa. Mas as pessoas não sabem que o problema não está no que elas querem de forma consciente. O nosso consciente, é muito fácil a gente convencer ele, né? A gente olha ali para o carro e fala, eu quero um carro. A gente olha para uma casa e fala, eu quero uma casa. Mas o problema é que lá dentro, o programinha que está lá dentro, a forminha que está lá dentro do seu subconsciente, não está batendo. E aí o consciente manda a mensagem, o subconsciente recebe essa mensagem, olha lá qual é o padrãozinho que você tem lá, e se não é compatível, ele devolve aquela mensagem. E aí você fica anos e anos e anos e anos e anos e anos sem conseguir tudo aquilo que você quer. Mas aí a gente entra no seguinte, entendi tudo isso. Então, como eu faço para mudar tudo isso? Primeiro, a primeira coisa, a gente precisa ter consciência do que não tá legal. A primeira coisa, e isso é fácil, né, gente? É só olhar pra nossa vida que a gente vai identificar um monte de coisas que a gente gostaria que fosse diferente, que a gente gostaria de melhorar, que a gente gostaria de mudar. E aí, quando a gente olha para essas coisas e vê que elas não estão legal, a gente sabe... E é 100% de certeza, quando você olha para uma coisa e aquilo não tá legal, é porque você tem um programinha, tem uma forminha deformada ali dentro de você, que tá incompatível com o que o seu consciente quer, a sua mente consciente quer. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar aquela forminha e consertar aquela forminha. Mesmo que a gente tenha que jogar ela fora e fazer uma outra forminha. Mas a gente precisa ter uma forminha perfeita ali dentro, de acordo com aquilo que a gente quer. E aí, como é que a gente faz isso? A gente precisa substituir essas forminhas que estão lá dentro. Ou então remodelar essas forminhas que estão lá dentro. Vamos supor que essa forminha ela é de barro. Essa forminha que está lá dentro do meu inconsciente, ela é de barro. E aí, eu pego essa forminha que tá torta e pego ela, coloco ali, coloco um pouco de água para ela, né, para ela ir amolecendo e vou e refaço essa forma nos moldes que o meu consciente quer. Aí sim, nesse caso, eu consigo colocar lá o meu bolinho dentro, que é a minha vontade, e aí
isso vai se realizar. Porém, que isso é a coisa mais complexa que tem das pessoas entenderem. Porque a gente só realiza alguma coisa na nossa vida se o nosso consciente estiver de acordo com o nosso subconsciente e estiver de acordo com o nosso eu superior. É a única forma da gente realizar alguma coisa na vida. Então, a gente precisa estar... Vou desenhar aqui para vocês, ó. Imagina que eu tenho aqui o meu eu superior, daí eu tenho a minha mente subconsciente e aí eu tenho a minha mente consciente. Então, olha aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Esse aqui é o meu eu superior. Esse é a minha mente subconsciente. E esse aqui é a minha mente consciente. Para que a minha mente consciente vai estar aqui tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero. Mas para eu conseguir o que eu quero, eu preciso harmonizar ou alinhar a minha mente subconsciente, convencer ela convencer a minha mente subconsciente de que aquilo que eu quero é bom para mim e convencer o meu eu superior de que isso é bom. Geralmente, quando eu quero, gente, é muito fácil convencer o meu eu superior. Por quê? Porque se eu quero, é porque o meu eu superior está querendo vivenciar aquilo. Então, quando o meu eu superior quer vivenciar alguma coisa, geralmente eu tenho vontades. Qual é o empecilho aqui? É aqui. E eu quero dizer que a mente consciente é ruim? Não, jamais. A mente inconsciente, ela não é ruim. Ela é ela é como uma criança. Ela não tem malícia nenhuma. Tudo aquilo que você coloca lá dentro é o que ela toma como verdade. Ela não tem a percepção de maldade. Ela não sabe se uma coisa é boa ou se uma coisa é ruim. Ela não sabe que se colocar a mão no fogo, se aquilo é bom ou ruim. É a percepção que eu, como mente consciente, tenho, que vai determinar o que ela pensa. Então, aí, muita gente fala assim, tá, Thalita, mas colocar a mão no fogo é ruim, mas ter uma casa não é ruim. É verdade, não é ruim. Mas qual foi a percepção que você teve e que você gravou lá no seu inconsciente? Entende? Então, o entrave maior, ele está em convencer o seu inconsciente de que aquilo é bom. Porque geralmente a nossa mente superior, a nossa centelha divina, o nosso eu superior, ele quer vivenciar aquilo se eu estou sentindo aqui na minha mente consciente vontade de fazer. Detalhe, gente, a centelha divina, ela jamais vai nos dar vontade de fazer alguma coisa ruim, tá? Para prejudicar os outros. Então, se você tem aí vontade de fazer coisas que são ruins, então quer dizer que se eu tenho vontade, a minha centelha que tá me dizendo para fazer? Não. Jamais ela vai fazer isso, tá? A centelha divina, ela é puro amor, assim como todo é puro amor. Ela só nos dá vontade de fazer coisas boas. Se eu tenho vontade de fazer coisas que não são boas, nem para mim, nem para o próximo, muito provavelmente é o meu ego falando, e não o meu eu superior, não a minha centelha divina. Enfim, vamos voltar então para minha mente aqui, a minha mente subconsciente. O que acontece? O maior entrave está aqui, na mente subconsciente. E quando a mente subconsciente, ela pensa diferente da mente consciente, eu preciso convencê-la de que aquilo é bom para mim. E aí, como que eu faço isso? Porque ela lembra que se ela não está em congruência, né, com a minha mente, a minha mente consciente não está em congruência com a minha mente inconsciente, é porque tem algum bloqueiozinho. Como que a gente percebe isso? Quando eu quero uma coisa e eu não consigo. Então, é a forma como que a gente percebe se a gente tem um programinha, né, ou uma forminha torta, uma forminha mal formada ali no nosso subconsciente, né, um programa ruim. Daí, eu preciso mudar. Eu preciso reformular essa forminha, eu preciso refazer essa forminha, eu preciso refazer esse programa errado, esse programa ruim que tem lá dentro do meu inconsciente. E como que a gente faz isso? A gente tem algumas formas de fazer, mas todas as ferramentas são uma reprogramação mental.
Toda ferramenta que vai trabalhar o subconsciente é chamada de uma reprogramação mental. Existem várias ferramentas. Eu trabalho com uma que ela é muito, muito, muito direta e muito rápida, que é o Theta Healing, porque você acessa o seu subconsciente através de ondas Theta, que é a onda, né, que o nosso subconsciente, que é o acesso, né, a onda de acesso ao nosso subconsciente. E aí você vai lá, entra, né, gente, não é fisicamente, você acessa o subconsciente, vai na raiz do problema e pega aquela forminha e refaz aquela forminha, ou, né, substitui aquela crença, ou aquele programa, enfim, é a mesma coisa. A gente substitui aquele paradigma. Lembra do paradigma que a gente falou? Então, paradigma nada mais é do que isso. É um conceito em que você acredita como verdade. É uma forminha que você tem lá dentro do seu subconsciente. Quando você modela essa forminha, remodela essa forminha, quando você muda esse pensamento, quando altera esse pensamento, você alterou o paradigma. A partir daí, você está livre para fazer aquilo que você quer. Mas é tão fácil assim? De certa forma, sim. Se você tem as ferramentas corretas para fazer uma reprogramação mental, às vezes são minutos para você fazer uma reprogramação mental. Existem técnicas que são um pouco mais demoradas, que são as técnicas de repetições, né? Essas são um pouco mais, pode levar às vezes 3 dias, 7 dias, 21 dias, 40 dias, 90 dias. Enfim, depende do seu empenho. Mas existem técnicas que nós, como profissionais, adotamos, que são muito rápidas. Por exemplo, o Theta Healing, como eu falei aqui para vocês. Então, quando a gente reprograma, né, quando a gente refaz essa forminha, a gente consegue pegar aquele bolinho de coração, colocar na nossa forminha de coração que a gente remodelou lá dentro do nosso subconsciente, e aí cria uma congruência. Daí a gente cria um alinhamento das nossas 3 mentes. A nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente, que é o 1% da centelha, né, que ela coloca em nós, enfim, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, não é sobre isso o tema, mas é só para vocês entenderem. Nossa mente subconsciente é onde está a nossa fagulha da centelha divina, tá? E aí, quando eu coloco em alinhamento a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente e a nossa consciência, que é a nossa centelha, que é a nossa consciência divina, aí, sim, você está pronto para realizar, para co-criar, para conseguir tudo aquilo que você deseja. Se você conseguir fazer isso, não há nada que te impeça de realizar aquilo que você deseja. O entrave está justamente aqui, nessa mentezinha aqui, que é onde a maioria de nós tem os nossos entraves. Por quê? Porque somos condicionados desde o ventre a acreditar em certas coisas, a ter medos, a ter receio, a acreditar que algumas coisas a gente não pode. Isso, gente, as pessoas que estão em nossa volta, elas não fazem por mal. Os nossos pais, eles não incutem isso na gente, eles não colocam isso na nossa cabeça, na nossa mente. E não é só pais não, tá? Isso envolve escola, isso envolve amigos, amiguinhos, colegas, professores, pais, mães, avós. É todo o conjunto em torno, né, de uma criança, é onde a maior parte das crenças são formadas, né? Tosse. E aí, quando a gente consegue, né, enxergar que a gente tem ali uma forminha mal modelada e remodelar essa forminha dentro do nosso subconsciente, tirar aquele programinha ruim, colocar um programinha bom, aquilo que a gente quer fazer se torna muito fácil. E aí a gente começa a atrair, a gente não precisa nem de esforço para isso, porque o nosso subconsciente, ele gera nossas emoções. E a gente atrai através de quê? Das emoções. A gente atrai, a gente manda através dos nossos pensamentos, que é a nossa mente consciente.
A gente manda o que a gente quer para o universo, mas a gente atrai através do nosso subconsciente, que são os que criam nossas emoções. São as nossas emoções que são o imã, né, de atração para aquilo que a gente quer. Então, quando a gente alinha essas três mentes, as coisas começam a acontecer naturalmente na vida da gente. Por quê? Porque agora você tem uma nova vibração. Uma vibração condizente com aquele desejo, com aquela vontade, com aquilo que você quer. E aí você começa a atrair situações que vão ajudar você a fazer aquilo que você quer. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2010, eu e meu marido, a gente foi abrir uma empresa. E a gente tinha muito poucos recursos, pouquíssimos recursos. E a gente sabia que se qualquer coisa de errado acontecesse, a gente não teria como lidar com aquilo. A gente ia fechar as portas da empresa e ia finalizar no primeiro mês. Mas a gente acreditava. Eu não conhecia nada sobre lei da atração, eu não conhecia nada sobre a criar, né, a minha própria realidade, eu não conhecia nada disso. Mas simplesmente a gente acreditava que aquilo ia dar certo. E aí o que aconteceu? Eu estava até comentando isso com ele hoje, né? Nós chegamos lá nessa cidadezinha, era uma cidade interior, pra gente abrir a nossa empresa. A gente se mudou pra lá e foi abrir a empresa lá. E aí nós chegamos lá, a gente não conhecia ninguém na cidade, porque eu já estava fora de lá há muitos anos, era a cidade que eu cresci. E aí eu cheguei lá e a gente foi numa imobiliária para poder alugar uma lojinha, né? Pra gente poder abrir fazer um escritório. E nós chegamos lá, a gente não conhecia nada. E aí o cara lá da imobiliária falou com a gente assim, tem que dar caução, é 3 meses de caução. E naquela época a gente não tinha nada. A gente tinha um dinheiro que era pra gente colocar no Google pra fazer anúncio e só, mais nada. E aí a gente falou, e agora? Vamos fazer o quê? E aí ficamos naquela, vamos ver. Aí o cara falou com a gente assim, não, vocês têm cheque? Temos. Aí ele falou assim, então beleza, me dá aí 6 cheques, eu parcelo para vocês essas entradas em 6 vezes e tá tudo bem. Gente, a gente deu 6 cheques pro cara. O cara nunca tinha visto nossa cara em lugar nenhum. E ele simplesmente acreditou na gente. A gente parcelou essa entrada, né, essa caução em 6 vezes. E o cara nunca descontou um cheque sequer. Nunca descontou o cheque sequer. Quando a gente encerrou o contrato, ele devolveu os cheques pra gente. Ou seja, ele podia, né, entrar com os cheques normal, e aí seria mais custos pra gente, mais gasto pra gente, mas ele não fez isso. Então, olha só como o universo, né, ele vai encaixando as coisas para que a gente consiga aquilo que a gente quer, quando a gente de fato acredita. E aí a gente abriu a empresa. No primeiro mês de empresa, se a gente não vendesse nada, a gente fechava as portas. No primeiro mês de empresa, a gente vendeu. No segundo mês de empresa, a gente vendeu. No terceiro mês de empresa, a gente vendeu. Em 1 ano de empresa, nós éramos a 2ª maior empresa de porta automática do estado de Minas Gerais. Então, por quê? Porque a gente tinha recursos? Não. A gente tinha conhecimento? Também não, porque a gente não sabia nada sobre o ramo de porta. A gente foi aprendendo conforme a gente foi fazendo, conforme a gente foi vivenciando aquele mercado. Mas todas as coisas se encaixaram com uma perfeição gigantesca para que aquilo acontecesse. E as coisas aconteceram. Então é isso que acontece quando as nossas 3 mentes, a nossa mente consciente quer, a nossa mente subconsciente se convence e o nosso eu superior dá o ok, dá o aval. Tudo acontece de forma fácil, simples e leve. Então é isso. O que eu quero falar para vocês tudo é possível. Tudo. Não existe absolutamente nada que seja impossível de ser realizado. Nada. Absolutamente nada que seja impossível de ser realizado. Porém, que para isso a gente precisa estar em alinhamento com essas 3 mentes, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um outro vídeo também falando da importância da mente subconsciente com a mente, com a nossa mente, com a nossa consciência mesmo, né? Que é a nossa centelha divina, porque, na verdade, nós co-criamos, tá, gente? A gente não faz nada sozinho, nós somos apenas co-criadores da nossa realidade.
Mas a gente pode fazer um outro vídeo falando também sobre como que a gente pode co-criar de forma consciente tudo aquilo que a gente quer. Lembra desse caso que eu contei para vocês, dessa empresa que eu e meu marido abrimos? Nós co-criamos isso, mas foi de forma inconsciente. E muitas vezes a gente cria coisas sem perceber que a gente está criando. Aliás, na grande maioria das vezes a gente cria coisas de forma inconsciente. Por isso que a vida do povo tá uma bagunça. Por isso que a vida das pessoas em geral é uma bagunça. Porque elas criam sem saber que tá criando. Porque uma pessoa em sã consciência jamais criaria uma coisa que não é benéfico para si. Por exemplo, eu jamais criaria uma coisa ruim para mim, mas de forma inconsciente eu crio. Por quê? Por causa das gravações, das forminhas que estão lá no meu subconsciente. Então, como tá lá, ele cria a minha vibração, porque ele cria os meus sentimentos, e eu atraio. Um outro exemplo que eu quero contar para vocês que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu estava querendo alugar uma sala para poder fazer um escritório. E aí eu fui, minha centelha falou, olha, você vai ter um escritório. E aí eu fui atrás disso, falei, beleza, já que eu tenho um escritório, já recebi de presente, já está feito, está feito, está feito. Agora eu tenho que começar a ir atrás das coisas práticas, né? Porque não é, gente, não é mágica no sentido de que vou, né, dar um estalo de dedo e a coisa vai materializar na minha frente. Não, tem coisas que eu preciso agir. O que não está nas minhas mãos, a minha centelha vai fazer. Mas o que cabe, o material para eu fazer, eu tenho que fazer, tá? Então eu fui atrás de lojas, de salas, né, comerciais para alugar. E na hora que eu bati o olho no valor de uma sala comercial, eu falei, não, fora de cogitação. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, não, esse é o preço de uma casa. Meu Deus, é muito caro. E ok, beleza. Fechei o site ali e continuei fazendo o que eu estava fazendo. Passou um dia, no outro dia, eu estava ali conversando com a minha centelha e me veio uma percepção. E aí eu falei, caramba, como a gente precisa realmente ter essas percepções e prestar atenção a elas. Porque olha só pra você ver, o que essa percepção de achar esse aluguel caro queria me mostrar? Que eu tinha ali um bloqueio de escassez. Um bloqueio relacionado a financeiro. Porque se eu não tivesse esse bloqueio, se eu não tivesse essa forminha torta, mal modelada lá dentro do meu subconsciente, eu ia olhar aquilo e falar, ah, legal, R$1.800 uma sala comercial? Tá bom, ok, vamos lá, o que eu preciso fazer para alugar essa sala comercial? Essa seria a minha reação, porque a minha centelha já tinha me dito que é o que ela queria e é o que eu deveria fazer. Então, a minha mente superior, a minha centelha já estava alinhada. A minha mente consciente, ela comprou a ideia. Ok, beleza, recebi de presente, vou lá, vou fazer. Mas quando eu acessei mandei essa mensagem para minha forminha do meu subconsciente, o programinha instalado, a forminha torta que estava lá, falou, de jeito nenhum, olha o preço disso, olha isso, olha aquilo, isso é muito difícil, como é que você vai conseguir bancar isso, como é que você vai conseguir cliente suficiente? E aí começou aquela tagarelice na minha mente, falando o contrário do que a minha centelha tinha dito para eu conseguir. E aí, a gente não percebe essas coisas. Mas é importante que a gente pare para perceber. Olha só, eu só fui perceber isso no outro dia. Porque eu estava fazendo precisava ali fazer um vídeo e estava gravando, estava preparando para gravar. E aí eu conversando com a minha centelha e ela me mostrou isso. Então olha só como a gente precisa estar atento às percepções que a nossa centelha nos envia. As intuições que a gente tem, elas são muito fortes. Com relação àquilo que é bom, com relação àquilo que a gente tem que mudar, com relação àquilo que a gente tem que melhorar. Então tudo isso a gente tem que ficar atento. E olha só, eu descobri essa travinha, já fui lá, fiz uma sessão de teta comigo mesma e já removi. E aí eu pergunto, quando eu olho para esse local, né, para essa sala comercial, eu consigo me ver lá? Sim, eu consigo me ver lá. Eu consigo me sentir bem lá? Sim, eu consigo me sentir bem lá. Eu consigo entender que eu posso, eu acredito que eu posso, que eu tenho condições de ter isso? Sim, eu acredito. Então, a partir daí, você percebe que você mudou
a sua percepção com relação àquilo. E aí você percebe que você conseguiu remodelar a sua forminha dentro do seu subconsciente. Porque agora o seu subconsciente fala, legal, comprei a ideia. Mente consciente, comprou a ideia? Comprei. Mente inconsciente, comprei a ideia, que é o subconsciente, comprei. E agora a nossa centelha fala, vambora, vamos fazer. Vamos começar a orquestrar as coisas para que tudo se encaixe e aconteça. E é isso. É assim que a gente realiza as coisas na vida. É assim que a gente muda os paradigmas, as formas, os programas ruins na nossa mente. Espero muito que esse vídeo tenha esclarecido para vocês um pouquinho de como a gente pode melhorar e realizar todas as coisas que a gente quer na vida, apenas reprogramando o nosso subconsciente, apenas mudando as forminhas que a gente tem dentro do nosso subconsciente. Sem fazer isso, é impossível ter sucesso e conseguir as coisas que você quer. Thalita, mas tem pessoas que não... tem pessoas que são ricas e que nunca se ligaram nisso. É porque as forminhas lá de dentro do subconsciente dela já foram criadas formadinhas para isso. Então, às vezes, uma pessoa ela é super bem sucedida. E aí, e ela nunca percebeu sobre essa questão de mente, consciente, blá, 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 blá. Mas é porque ela nunca passou por um período ou por uma situação na vida em que ela foi criada uma forminha defeituosa no subconsciente dela. A forminha dela, desde pequenininha, já foi criada perfeitinha. Então, ela não vai ter esse bloqueio. Ela não vai ter essa percepção de que é difícil, de que ela não consegue. Por isso que, às vezes, uma pessoa consegue as coisas e outras não. Às vezes, uma pessoa é super bem sucedida financeiramente, mas na questão ali, familiar, emocional, né? Ter um parceiro, né? Ela não consegue. A pessoa não consegue ter um parceiro. A pessoa não consegue ter amigos. Mas ela é super bem sucedida financeiramente. Por quê? Porque a forminha do recurso financeiro da mente dela, do subconsciente dela, tá perfeitinha. Mas a forminha da família tá deformada. Entende? E isso varia muito. Por isso que eu falei que é o ambiente em que a gente é inserido que molda e que forma essas forminhas dentro do nosso subconsciente. Às vezes você pode ter super facilidade, por exemplo, em falar em público. Às vezes uma outra pessoa não tem. Por quê? Porque ali, de repente, na sua família, você veio de uma família onde todo mundo tinha essa facilidade. Onde as pessoas eram palestrantes, onde as pessoas se apresentavam, ou onde as pessoas eram, né, tinham um dom artístico e sempre se apresentavam. E, de repente, aquela outra pessoa, não. Ela veio de uma família onde as pessoas tinham pavor de se apresentar em público, de falar com muitas pessoas. Então, ela criou ali um paradigma, uma forminha deformada. Enquanto essa outra pessoa que não tem esse problema, criou uma forminha perfeita. Então, é isso. Então, a gente precisa identificar essas forminhas. Como que a gente identifica essas forminhas tortas na nossa mente? Prestando atenção nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Exemplo disso, o caso que eu citei aqui para vocês, de que quando eu olhei lá o valor da sala de aluguel, tá doido? Não, fora de cogitação, fechei. Não dei nem espaço para minha centelha divina falar, não, peraí, vamos... Não, na hora, já fechei ali o site ali, pronto, acabou. Não dei nem trela. No outro dia, já mais tranquila, já nem tava pensando mais nesse assunto, já tinha descartado. A minha centelha, eu fazendo ali uma relação ali para gravar um vídeo, a minha centelha me trouxe isso. E ela me disse, olha só, você tem um bloqueiozinho, você tem uma forminha aí torta. Conserte, porque se você não consertar essa forminha, se você não remodelar essa forminha aí no seu subconsciente, você não vai ter sucesso em fazer o que você quer fazer. E aí, o que eu fiz? Mais do que depressa, eu fui lá e remodelei. Então, a gente precisa estar sempre consciente para as coisas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque elas são, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que vão trazer informações daquilo que a gente tem que mudar e melhorar.
Então, é olhar para aquelas pessoas, quando a gente está numa certa situação, a gente olhar para ela e falar, o que será que essa pessoa está aqui querendo me falar, hein? Qual é o bloqueiozinho? O que é que eu tenho que limpar? Qual a forminha que eu tenho que remodelar que essa pessoa está querendo me dizer? A gente precisa ter essas conversas, da gente com a gente mesmo, né? Para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, para a gente poder expandir a nossa consciência e ir melhorando. Porque nós, gente, não somos nada se a gente ficar estagnado. O que acontece com a água parada? Fica podre, não é? Pois é, a mesma coisa acontece com a gente. Se a gente para, a gente apodrece. Pega uma fruta e deixa ela ali no cantinho ali. O que vai acontecer depois de alguns dias ela ali? Ela vai apodrecer. Se você não quer que ela apodreça, você tem que comer. Ou então você tem que comer, pega ali a sementinha, planta. Mas se você deixa ali, vai apodrecer. Pega mesmo uma sementinha e deixa ali jogado. O que vai acontecer com ela? Vai apodrecer. Mas se você pega aquela sementinha e planta num vasinho com terra e rega, daqui a pouco ela tá uma árvore linda. Uma planta linda. Então é isso. A gente também precisa evoluir. A gente também precisa crescer. A gente também precisa mudar. Eu tenho uma rosa. Ganhei uma rosa esses dias. Uma rosinha que foi uma cocriação. Uma rosinha amarela. Cocriei minha rosinha amarela, achei, pronto. Tá aqui comigo. E esses dias desde que eu ganhei, eu presto muita atenção nela, né? E é tão engraçada a forma, né, gente? Ela veio ali pequenininha, e daí ela vai crescendo, e vai crescendo. Agora ela já tem uma moitinha cheia, linda, 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 linda. E ela só vai expandindo. E aí a minha mãe fala comigo, tem que trocar de vaso, porque senão ela vai parar de crescer. E é assim. Nós também somos assim. A gente precisa trocar de vaso. A gente precisa crescer. Porque se não crescer, a gente vai apodrecer. E aí, se apodrecer, não tem mais o que fazer, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro essa mensagem para vocês. E se vocês precisarem de alguma ajuda, coloque aqui nos comentários aqui que eu ajudo vocês, tá bom? E qualquer coisa, nós estamos aqui. E daqui a pouco nós vamos ter uma outra conversa, daqui uns dias nós vamos ter uma outra conversa, porque todas essas conversas, elas têm sido inspiradas pelo meu eu superior, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que vão ouvir e vão sair, mas tem muitas pessoas aqui que vão ouvir, vão compreender, vão entender e vão não só adquirir esse conhecimento, mas internalizar esse conhecimento. Porque, na verdade, eu estou aqui apenas para trazer informação. Mas o conhecimento e a mudança tem que vir de cada um de nós. Tá bom? Então, um grande beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Até o nosso próximo bate-papo.